obrigado, companheira, pela contribuição. E vamos... Nada pela reunião de pauta, Chico. Isso que significa, né? Sim, cara. Vamos falar aí do tema que a gente discutiu aqui, que é o seguinte, ó. O Lula deu uma declaração ontem, né? Falando... Ele apareceu até na TV, cara, interessante, né? Apareceu em tudo que é lugar. Que ele fez uma reunião com os ministros da área social, né? Então ele fez um pedido aí para que os ministros não façam anúncios de nada, nem de nenhuma ideia, nem de nenhum plano, sem o aval do Planalto, sem que isso passe por uma reunião com ele fala, né? Na fala dele, ele fala, tem que ir lá, submeter à Casa Civil, e aí a gente vai analisar e tal, não vai declarar coisa para a imprensa sem passar por nós aqui, né? E aí ele ainda fala assim que, ele usa um termo engraçado, né? Ele fala que qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil e mostra aí a sua genialidade e aí a gente discute, né? Então essa declaração é interessante por quê? Porque o Lula, ele sabe, né? Infelizmente, aí, que o PT ele tem que fazer o governo desse jeito, ele tem que fazer concessão para a direita, concessão para o imperialismo, tem que fazer concessão para todo mundo, né? Então ele sabe que tem ministros dentro do governo dele que querem sabotar o governo por dentro. Ele sabe disso daí, né? É por isso que ele fala isso daí. É daí que vem a afirmação, né? Ele sabe que você tem ministro do União Brasil, que é péssimo, mas que pior ainda, você tem ministro aí que trabalha para ONGs estrangeiras, né? Você tem ministro que trabalha aí, você tem a Aniele Franco, ela trabalha na Open Society, se não me engano. Open Jorge Society. Soros. Eu acho que é, né? Sim. Ela trabalha numa organização estrangeira inimiga do Brasil, né? O Silvio Almeida, né, trabalha no IRE, que tudo bem, é mais indireto, né? Mas o IRE recebe financiamento do NED, que é uma fachada da CIA, né, que manda dinheiro aí para financiar o trabalho deles. É o imperialismo infiltrado dentro do governo brasileiro, né? E é importante denunciar esse pessoal aí. Não deveria estar no governo, não deveria nem ter entrado, mas, né, infelizmente, o PT tem que montar o governo dessa forma, né, pela forma como eles fazem a política deles, que é errada e que não vai dar certo, a gente já sabe, mas o Lula coloca aí. Se o cara tiver uma ideia genial, tem que passar aqui pelo Planalto, né? Eu achei interessante a fala do Lula, inclusive acho que foi na hora do almoço, a gente estava almoçando, a gente escutou verdade, foi mesmo. a palavra genialidade, né? O Lula falou, o ministro que quiser usar a sua genialidade precisa passar primeiro pela Casa Civil, né? A gente acha interessante isso aí, é importante isso daí mesmo, né? Nenhum ministro aí sair fazendo loucura aí. Da cabeça dele, né? Ou porque o imperialismo mandou, porque o cara trabalha para outro chefe, né? É claro, a gente conhece essas peças aí, como você tá falando, União Brasil, pô. União Brasil, O que passa pela cabeça do cidadão desse daí? O partido Kassab tem ministério também, o PSD, né? Juscelino Filho é um latifundiário, né? O que esse cara pode fazer aí é uma loucura. Simone Tebet. Né? Então tem que ter mesmo esse controle aí, essas rédeas sobre esses ministros aí, né, Márcio? É isso mesmo, muito bom. Ele fala que tem que ser uma coisa de governo, né? Não dá para se o gênio tem uma ideia, vai lá e faça a reunião. É muito bom. E interessante que dessa palavra. É um cara da direita, né? É o Márcio França. Márcio França, ele é esperto, né? Ele foi anunciar tipo um programa social, assim, que não tinha discutido ainda. Isso é o caso que levou o Lula a falar isso daí, né? Isso. O que é o caso? O caso é o seguinte, o Lula tem um projeto aí de dar uma bolsa aí de viagem, né? Justamente para diminuir tem muitos... para o pessoal poder viajar. Passagem de avião mais barato. Quem ganha menos, um valor de R$200, né? Para a pessoa fazer uma viagem e para as pessoas que ganham menos de R$6.000. É para a pessoa pagar apenas R$200 na passagem. Isso, os R$200 é a passagem no máximo, né? Um voo, passagem social, né? De até R$200. Para pessoas que têm renda menos de R$6.000. Ou seja, 50% dos brasileiros no mínimo, ou mais de 50%, né? Vai poder ganhar esse... Só que assim, o cara foi anunciar antes do governo ter decidido fazer toda a publicação e tudo mais. Tem o próprio Paulo Pimenta também, que anunciou outra medida que ele também criticou também. Né? Então, é isso aí. O pessoal fazendo isso daí, aí realmente precisa controlar, né? Mas aí a conclusão que a gente quer chegar aqui é o seguinte, né? Esses ministros,
O Lula, ele não tem como ele se apoiar em alguns ministros aí. Tudo bem, ele tem alguns ministros de confiança, mas tem uma boa parte desse ministério aí que está aí para sabotar o governo, né? E que não dá para o Lula se apoiar e confiar de forma nesse nenhuma. pessoal. O Lula, ele precisa se apoiar na população, na mobilização popular. E o povo precisa estar mobilizado, né, para empurrar o governo à esquerda, né? É muito importante, por exemplo, a iniciativa de fazer um ato no dia 21 contra a independência do Banco Central. Isso aí foi ótimo. Isso é muito importante, nós vamos participar, nós vamos divulgar, né? Eu acho que hoje tem um ato contra a reforma do ensino médio, né? Mas a questão do Banco Central é uma questão fundamental, né? Que isso daí é uma forma que a burguesia tem, e o imperialismo até tem, de impor a política monetária do governo. O próprio presidente da República não consegue falar como é que vai ser a política monetária do governo. E aí como é que... Isso é um desaforo, né? A burguesia ela foi derrotada aí nas eleições, ela não queria Lula de jeito nenhum e agora ela quer destruir de qualquer maneira qualquer possibilidade de Lula aprovar uma pauta progressista, né? O interessante aí, Chico, que você tem uma solução para isso aí, né? A solução é justamente a iniciativa do próprio PCO aqui, que é de você reunir todos os organismos de luta do Brasil, sindicatos, associações, partidos de esquerda, todo o povo em geral aí que quer lutar pelo Brasil melhor, e montar um plano de gigantes mobilizações para denunciar essas medidas da direita, que eles querem impor ao governo, e fazer com que o governo consiga aprovar suas pautas progressistas, né? Eu acho que nesse ponto aí também caberia ali um momento PIG, né?